E aí galera, tudo bem? Eu tô rindo aqui porque, nossa, eu fiz um vídeo enorme aqui com o microfone desligado, muito lesado, né? Bom, você tá no canal Mate Terê, eu sou o professor Luciano Santana e para você que está chegando no canal, é novo, se inscreva, não esquece, é muito importante, dá o seu joinha no vídeo, coloca dúvida lá, não consegui, eu vou tentando te ajudar, não teve jeito, eu vou e resolvo para você. Valeu novamente por estar aqui no meu canal, eu estou muito feliz, muito empolgado. Hoje eu estou falando sem tanta empolgação, estou falando mais calmo, que é para esse bate-papo. Então vamos para a aula, valeu? Roda a vinheta e eu já volto. Fala molecada, voltamos então, vamos direto para a nossa aula e hoje a gente vai estar falando sobre juros simples, tá? Bom, imagina você, toda compensação que você venha a receber ou que você pague por um dinheiro que você pegou emprestado ou que você emprestou, essa compensação ela é chamada de juros. Então peguei uma graninha lá, emprestei, né, um determinado tempo, combinei uma taxa. O que eu for receber essa compensação por eu ter emprestado dinheiro, a gente chama lá de juros. Como é que a gente calcula esses juros? Tá aqui, ó. Eu tenho uma relação. No seu livro, A Conquista da Matemática, não tem essa relação. Então fica ligado aqui que talvez fique mais fácil de você resolver dessa forma. Juros é igual a CIT. O que isso quer dizer? J de juros, que é aquela compensação que eu falei no começo do vídeo. C é o capital, a quantia em dinheiro, né, efetivamente, que se aplicou ou que se pegou emprestado. I é a taxa percentual, aquela mesma taxa que a gente teve lá na aula 1, ó, que tem essas três formas: razão centesimal, porcentagem ou na forma decimal. E por fim, o tempo que esse capital vai ficar emprestado com você ou o tempo que você deixou esse capital emprestado com alguém. Repare, os juros quer dizer aqui, ó, CIT, você vai estar multiplicando o valor do capital pela taxa que você combinou e pelo tempo que ficou. Então aqui nós temos grandezas que são diretamente proporcionais. Nós temos aqui 4 grandezas. A primeira, juros, o capital, a taxa e o tempo. E o que são grandezas diretamente proporcionais? Lembra lá daquela aulinha da regra de 3? Quando a gente tinha 2 grandezas proporcionais? O que isso queria dizer? Que quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Eu vou dar um exemplo totalmente diferente. Vou falar de cachorros. Imagina que você tenha 4 cachorros. Você precisa de uma certa quantidade de ração. Imagina agora que você resolveu ter mais um cachorro, ou seja, você tinha 4, passou a ter 5. Você vai precisar de menos ou mais ração? Você vai precisar de mais ração. Então repara, a sua quantidade de cachorro aumentou e também a quantidade de ração que você precisa também vai aumentar. Daqui é a mesma forma. Como essas grandezas são diretamente proporcionais, para você receber uma compensação maior, ou seja, você receber um maior valor de juros, você precisa de mais capital. Ou seja, se você aumentar o capital, você recebe mais juros. Se você conseguir uma taxa maior, você recebe mais juros. Agora, é claro, se você estiver pegando dinheiro emprestado, quanto maior for a taxa, maior vai ser os juros que você tem que pagar. E quanto maior for o tempo que você deixar esse dinheiro emprestado, mais juros você recebe. Da mesma forma, quanto for maior o tempo de um dinheiro que você pegou emprestado, mais juros você paga. Claro que a gente está falando de juros simples, lembrando que os juros praticados em nosso mercado financeiro não é juro simples, e sim juro composto. Tudo bem? Que aí é uma outra aula, só no segundo grau que você vai estar vendo isso. Então vamos para um exemplo. De olho na tela, tá aqui, ó. Regina faz um empréstimo de R$12.000 por 3 meses, com uma taxa de juros simples de 2,7 ao mês. Qual o valor de juro que Regina pagará ao fim do empréstimo? Repara um detalhe. Tá aqui, ó, marquei em azul, meses, meses. Isso quer dizer que a gente tem sempre que trabalhar, quando for calcular juros simples, o período do empréstimo, no caso aqui é um problema de empréstimo, tá? E o período da taxa tem que ser
exatamente igual. Meses, meses, ano, ano, trimestre, trimestre. Caso sejam diferentes, o que você vai fazer? Você vai fazer a devida conversão. Tá em ano. Um ano tem quantos meses? 12 meses. Então você não vai trabalhar com um ano, você vai trabalhar com 12 meses. E assim por diante, em outros exemplos, aí nos exercícios, talvez tenham que fazer essa devida conversão. Coloquei todos os dados aqui do lado. Então tá aqui, capital 12 mil, taxa 2,7 ao mês, AM quer dizer ao mês, tempo 3 meses. Vamos resolver. Lembrando que juros diretamente proporcional a todas essas grandezas, então eu vou multiplicar tudo. Então eu tenho aqui, ó, juros igual capital vezes taxa vezes tempo. Minha cachorra Magali resolveu latir, não sei se ela vai estar atrapalhando, tá? Então tá aqui, o capital 12 mil, a taxa 2,7 ao mês. Vou escrever a taxa em forma de fração. E vezes o tempo que tá aqui, ó, 3 meses. Então tá aqui, ó, capital, taxa e tempo. Multiplica tudo. Vamos simplificar. Esses dois zeros aqui eu vou cortar com 2 zeros aqui. Tem que fazer o barulhinho, tá, pessoal? Não esquece o barulhinho. Eu venho aqui, ó. E aqui, ó. Cortei, fiz a simplificação. O 2,7 tem uma casa decimal. Lembrando que após a vírgula, cada algarismo representa uma casa decimal. Então eu corto aqui, ó. Para cada casa decimal, eu posso cortar um zero de algum número que eu esteja multiplicando. Então eu corto aqui, ó, e cortei com zero, ó. Então aqui ficou 27, porque eu cortei a vírgula, e aqui 12 vezes 3. Fazendo essa continha, você vai encontrar aí R$ 972 que Regina deverá pagar de juros. Exemplo 1 foi para o saco, vamos para o exemplo 2 agora. Cara, vou confessar para você, já é a terceira vez que eu estou tentando gravar esse exemplo. O primeiro, eu esqueci de ligar o microfone. O segundo, eu tirei o cabo, coloquei ali e ficou com áudio da câmera. Já não aguento mais. E ainda teve um detalhe no segundo vídeo. Na hora de eu falar um valor aqui, eu falei 77, que eu não sei de onde que eu tirei esse valor, e fui falando 77 até o final. Eu acho que eu não devo estar bem não, estou cansado, só pode ser. Mas não importa, vamos lá. Vamos para a leitura da questão. Um celular custa R$ 620 à vista, ou em 6 parcelas iguais, o preço sobe para R$ 694,40. A diferença entre os preços deve-se ao juro. Qual a taxa de juros simples nesta compra parcelada? Bom, então vamos lá, pessoal. Vou organizar os dados, isso é muito importante. Escreva todos os dados aqui, juro, capital, taxa e tempo, na parte lateral do seu caderno, aí embaixo, organiza para ele ficar bem visível. Vai ajudar muito você na solução dos problemas. Diferentemente do outro problema que a gente estava falando de empréstimo, aqui a gente está falando de um produto. Então, quando a gente quer calcular uns juros em cima do produto, a gente vai considerar que o capital é o valor dele à vista. Beleza? Então tá aqui, ó. Capital, R$ 620. Nesse caso, ele quer a taxa, então ele já me deu os juros. Ou melhor dizendo, você vai ter que calcular esses juros. Como? Bem simples. Pega o valor total que você vai pagar dele parcelado e subtrai do valor dele à vista. Essa diferença é o juro que você vai pagar. Então, nesse caso, é R$ 74,40. Acertei! Na outra eu falei 77, gente, de boa. Eu fui fazendo o exercício todo, escrevendo 74 e colocando 77. Sai de mim 77. Então tá aqui, ó, 74,40. A taxa, não sei quanto é o que o problema quer saber. E o período, 6 meses. Tá aqui, tá? Então vamos para a continha. Então tá aqui. Vou pegar aqui a relação, ó, de juros, CIT. E aí, vamos substituir as informações que a gente tem. O valor dos juros, R$ 74,40, não é 77. E o capital, 620, lembrando que é o valor à vista. Vezes a taxa I, que eu não sei quem é, vezes o tempo, 6 meses. Bom, pessoal, um detalhezinho aqui, um macetezinho para você resolver problemas que os números não favorecem muito, né? Principalmente na hora de dividir. Repara que aqui, ó, 620 vezes 6 você poderia multiplicar. E aí você deveria trazer isso para cá dividindo para você encontrar a taxa. Só que se você multiplicar, esse número vai dar 6 vezes 6, 36.
vai dar 3.600 em alguma coisa, ou 3.700, enfim. Vai ficar muito complicado você dividir aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou escrever, ó, a taxa é igual a R$ 74,40 e vou dividir por esses dois. Só que eu não vou multiplicar, eu vou deixar para multiplicar aqui embaixo, ó. Então eu trouxe o 620 e o 6 trouxe para cá dividindo. Aí aqui vê se não fica muito mais simples você dividir R$ 70,40 por 6 do que dividir por 3.700 e alguma coisa. Então eu venho aqui, ó, simplifico por 6 dá 1 e aqui vai dar 12,40, que eu já fiz essa divisão, tá ok? Sobre 620 que eu não mexi. Tá? Como eu quero taxa, lembra lá da aula 1? Se não lembra, volta a assistir. É o primeiro vídeo do ensino fundamental, lá, aula 1. Qualquer fração, se eu quiser saber a taxa percentual, basta eu pegar essa fração e multiplicar por quanto? Por 100. Então agora repara, quantas casas decimais tem esse número aqui? 2 casas. Então eu posso, como está multiplicando, cortar esses 2 zeros, simplificar aqui essa vírgula, essa casa decimal. Vamos fazer o barulhinho, né? Então vem aqui, ó. Eu adoro esse barulho, não sei porquê. E aqui eu venho aqui, ó. Cortei. Então ficou o quê? 1.240 dividido por 620. Aí agora ficou fácil essa divisão, que vai dar 2%. Reparou, monstrinho? Reparou que se eu multiplicasse aqui embaixo, iria ficar difícil dividir? Ah, então eu vou dividir o número menor, minha conta fica mais fácil. Por quê? Não pode usar calculadora na prova. Lembrou? Não pode. Mas professor, não pode. Tem que fazer a conta, ó, de cabeça. Então o resultado deu 2%. Vamos lá, terceiro e último exemplo. Uma aplicação feita durante 2 anos a uma taxa de 2% ao mês rendeu R$ 1.800 de juro simples. Qual a quantia aplicada? Então, olha lá, pessoal, novamente, vamos usar a relação que a gente já conhece. Juros igual a CIT. Juros, R$ 1.800, que foi o que ele disse no enunciado do problema. Capital é o que ele deseja saber. Taxa, 2% ao mês. E o tempo, 2 anos. Agora você deve ter todo cuidado, porque... Reparem, a taxa mês, tempo em anos. Eu falei em algum dos exemplos anteriores, agora eu já não lembro mais qual é, sinceramente falando, que você deve ter cuidado com relação a isso. Trabalhar mês e mês, ano e ano. Estão diferentes, você tem que fazer a devida conversão. Então o que eu vou fazer? Eu vou optar em pegar 2 anos aqui, cada ano tem 12 meses, não é isso? Então eu multiplico. Em 2 anos eu tenho um total de 24 meses. Acabou o problema. Ou seja, trabalhando com mês e mês, vou trazer tudo para a nossa relaçãozinha aqui de juros, lembrando juros igual a CIT. Então, ó, juros, R$ 1.800. Capital, não sei. Taxa, 2%. Vou trabalhar na forma de fração. E o tempo, 24 meses. Bom, aqui agora para eu achar o capital eu tenho que multiplicar cruzado. Mas antes eu vou simplificar um pouquinho esses números aqui, ó. Repare, 24 e 100 dá para eu simplificar por 4. Ambos são divisíveis por 4. Então eu venho aqui, ó, o barulhinho que eu adoro. Venho aqui, ó, simplifico por 4, deu 6. E 100, ó, por 4 vai dar quanto? 25. Escrevendo aqui do lado, ó, 1.800 igual ao capital. Aí aqui em cima vai ficar o quê, ó? 2 vezes 6 deu 12. Sobre 25, que foi o que sobrou embaixo. Agora eu vou multiplicar cruzado. Então o capital vai ficar igual 1.800 vezes 25 e o 12 passa para cá dividindo. Galera, aquele detalhe que eu já expliquei para vocês. Repare, eu poderia já ter colocado o resultado da multiplicação, só que ia ficar um número muito grande. Eu deixo sempre indicado
Por quê? Porque na hora que eu for simplificar e dividir, a gente ganha muito tempo de resolver o problema. Então aqui agora eu vou dividir 1.800 por 12. 1.800 por 12, isso aqui vai dar 150. E embaixo deu 1, ou seja, simplifiquei aí. Agora eu multiplico 150 vezes 25, esse resultado vai me dar 7.500. Beleza, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Quero deixar uma recomendação importante para você, hein? Meu filho, estudar tá fácil para ninguém não, tá? Fazer o quê? Deixa eu achar a página aqui. Já até me perdi aqui já, né? É tanta coisa, é tanto vídeo, erra, que áudio, enfim. Ó. Deixa eu achar. Achei. Página 25, beleza? Então tá aqui, ó. Página 25, para você estar fazendo em casa, tranquilo? Você tá com um livro. Ah, professor, eu não tenho livro, professor. Eu sou de outra escola, não uso esse livro. O que eu faço? Se você não usa o livro e quer fazer outros exercícios em casa do seu livro, vai lá, coloca, tá com dúvida? Volta aqui, coloca no comentário. Eu falei para você, eu vou estar respondendo, tá? Pessoal, galera, fica com Deus. Volte aqui na nossa próxima aula, a gente vai estar indo para a aula 2, ou seja, a gente vai estar partindo já para a segunda unidade. Mais à frente, eu vou estar fazendo um vídeo com revisão só de exercícios, eu vou fazer uns 5 exercícios, porque lembrando aí você que é do São Paulo, tá? Dia 24, véspera de carnaval, ó, prova, então tem que dar uma ralada, tem que estudar, tá? O calendário da galera aí das outras escolas eu não sei, mas aonde eu trabalho aqui, ó, Colégio São Paulo, fazendo 90 anos, tá? Ó, dia 24